Eu vou colocar um... Então, o que a gente tem nesse momento é justamente uma organização, até para que a gente possa desenvolver várias das nossas... Bom, dos nossos temas de trabalho que a gente está começando a organizar melhor. E aí a gente tem alguns problemas, por exemplo, na plataforma do INPI, eles têm acontecido, a gente tem algumas dificuldades, e é interessante que nessas estruturas do INPI, a gente normalmente encontra um fluxo muito grande de informação, muitas vezes vinculado à terça, à quarta-feira, que são os dias que acontecem a publicação, o dia que a terça-feira acontece a publicação da revista de propriedade industrial, então onde todos os novos pedidos ou acessos de alguma contraposição, alguma relação que seja necessária junto ao INPI, acontece essa publicação toda terça-feira. Então o fluxo na terça-feira realmente é muito grande. Mas nos finais de semana, normalmente isso já se normaliza. Na verdade, a partir de quarta, quinta-feira, isso se normaliza. Mas essa colocação que o Simão fez de ter dificuldade nos fluxos de informação do INPI é importante a gente pensar. Eu queria retomar 3 pontos do que a gente falou na conversa da última semana. O primeiro deles é a questão da busca de patentes no território brasileiro. Então, o que a gente faz é a busca dentro do site do INPI, que é onde eu tenho trabalhado junto com você sobre essa ótica, e entra a lógica da questão do que eu pedi para que a gente pudesse, então, fazer setorização dentro do território nacional. Com isso, entra o segundo ponto, que é a forma de como essa busca precisa ser feita. E aí, dentre esses parâmetros de busca, o que a gente usa, na verdade, são esses operadores booleanos, que são as conexões entre as palavras que a gente tem interesse em fazer a busca, e a gente vai começar a conectar essas palavras. Existem relações importantes ali que eu posso utilizar, e aí cada buscador, o INPI tem a sua característica, tá? Então, quando a gente entra no site do INPI para poder organizar alguma busca, muitas vezes uma interrogação do lado mostra a forma na qual aquela busca pode ser feita em cada um dos campos. Tá? E aí, esse é um ponto. O segundo ponto é que eu posso fazer associação de termos para poder organizar essas buscas, não só no site do INPI, mas também nos outros sites para além do INPI. Então, alguns desses sites, eles permitem, por exemplo, a busca de diversos termos diferentes. Basicamente, são 3 os operadores que a gente usa para poder melhorar essa relação de busca e a forma na qual essa busca consegue ser mais bem organizada. A gente usa o E para poder associar, em aumentar a quantidade de informação. Então, se eu tenho um termo, associo esse booleano E mais um segundo termo, eu estou, na verdade, ampliando essa condição. É muito comum, quando a gente busca, por exemplo, em algum site, exemplo do INPI, quando eu utilizo o espaço, ele já entende o espaço como E. E ele, assim, isso faz com que eu tenha, na verdade, todas as informações de um termo e do segundo termo. Mas eu posso, por exemplo, usar um segundo booleano, que é uma forma de relacionar esses termos. Então eu vou ter um termo ou o outro termo, e aí eu consigo ter uma relação mais ampla ainda. Se eu busco 2 termos associados pelo E, o que vai acontecer? Os 2 termos têm que estar associados. Será que o buscador que eu estou procurando, ele entende que o espaço significa esse operador booleano E, ou ele é entendido dentro daquele sistema como OU? Eu estou trabalhando numa busca mais ampla ou eu estou trabalhando numa busca mais restrita? Se eu estou trabalhando com essa relação do E entre termos, eu estou pegando a interseção desses termos. Tá? Então eu vou pegar um conjunto de informação que vai permitir que eu tenha a presença de ambos os termos. Se eu estou trabalhando, ou eu vou trabalhar, na verdade, no universo, onde eu tenho a interseção, a presença de um termo isolado e a presença de outro termo isolado. Pode parecer que isso seja relativamente simples quando a gente vai trabalhar um sistema de busca, mas é necessário ser dito, uma vez que a gente começa a melhorar as nossas formas de organização de busca a partir principalmente desses 2, tanto do E quanto do OU. E com isso a gente começa então a melhorar os nossos mecanismos de busca. Existe um terceiro, que eu quero um termo
mas eu não quero o outro termo. Então, normalmente, nos buscadores internacionais, no INPI, por exemplo, também é usado dessa forma, que é o EndNot. Então, eu posso usar o EndNot como uma forma de, eu quero um termo, mas eu não quero o segundo termo. Isso, muitas vezes, é necessário para a gente poder trabalhar sinônimos, tá? Quando eu quero o buscador ou quero um nome popular de um determinado tipo de composto químico, por exemplo, e o seu análogo como nome científico. Na área de biologia, isso é muito comum. Eu posso trabalhar essas relações também de forma a complementar essa informação. E agrupar essa informação, dependendo do buscador, eu vou usar os parênteses, posso usar entre aspas. Então, a gente pode trabalhar termos mais complexos com esses operadores. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero relembrar, assim, a partir da última conversa que a gente teve, para que a gente possa, então, e o terceiro aspecto é porque a gente começa a estruturar essa busca também com o que a gente chama de classificação internacional. Então, as patentes, uma vez publicadas, todo órgão responsável nessa publicação, o INPI é um desses órgãos, eu posso pensar o WIPO como outro órgão, posso pensar os Estados Unidos com o SPTO como outra estrutura, mas cada um deles é responsável em fazer a classificação desse, desse pedido de proteção de conhecimento. E essa classificação internacional, ela toma uma sequência que é bastante importante. Então, eu vou ficar aqui, a coisa que a gente buscou na última conversa foi justamente algumas patentes, a gente trabalhou algumas empresas, eu vou continuar na lógica de algumas empresas hoje, na busca de patentes, eu vou colocar pedaço como parâmetro de busca, então eu vou compartilhar a tela hoje para a gente poder ter essa informação, e aí a gente vai conversar. À medida que a gente precisar, ou que alguém tiver alguma dúvida, quiser, fica à vontade, e quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade para fazer essa intervenção, pode abrir o microfone e falar, ou então, se for o caso, levantar a mão ou colocar no chat, para a gente poder organizar essas informações. Então eu vou apresentar a tela, e à medida que a gente for conversando, a gente vai trabalhando esse material. Todo mundo consegue enxergar a tela que eu estou compartilhando, gente? Eu cheguei na busca do INPI, estou para começar uma busca básica, tá? E aí com isso a gente pode pensar o seguinte, aqui à direita, tá vendo, onde está a interrogação, ele mostra cada um dos formatos de itens que a gente tem. Aqui eu vou comentar cada um para a gente poder tentar imaginar o seguinte, existem algumas referências que são usadas no Brasil que são únicas em relação ao site do INPI. Uma delas é justamente os exemplos que estão apresentados aqui, porque antes de 2012, a numeração dos pedidos, tanto da patente quanto do depósito, eles eram caracterizados por numerações diferentes do que hoje a gente preconiza como uma numeração que inclusive é usada em nível internacional. Atualmente, todo pedido de patente depositado no Brasil, ele tem a característica de ter o prefixo BR. Isso acontece com todos os países no mundo, o Brasil não seguia essa orientação até 2012, a partir de 2012 ele passa a seguir essa orientação, o número da patente ele se mantém do registro, do pedido de depósito até a concessão da carta patente inalterada. Não acontece mais mudança dessa numeração a partir de 2012. Antes disso, as patentes de invenção no Brasil eram consideradas com o prefixo PI, enquanto os modelos de utilidade considerados como MU. 2012 para cá, isso altera. Então, a gente tem, por exemplo, o número do pedido com características distintas. No Brasil, eu preciso fazer essa segregação antes de 2012, pós 2012. Então, com isso, eu tenho esse código, esse dígito verificador é dado. Aqui eu consigo perceber isso, tá? E aí, com isso, a gente tem essas patentes. A partir de 2012, inclusive, o código do registro,
ele aparece o seguinte, BR, aqui tem um exemplo que está na tela, que é o BR11 2011 e um número, que é o indicador. O 11 é uma característica relacionada ao tipo de pedido. O ano segue na sequência, e aí eu tenho o número do registro daquele pedido frente ao ano de 2012. Então, com isso, eu consigo ter uma relação semelhante ao que acontece em outros países. Antes disso, o que acontece? As patentes brasileiras tinham características diferentes, como PI e o número que identificava, MU, o número que identificava, MI ou CI. Então, esses eram pontos importantes para a gente poder fazer essa verificação. Só para poder ter uma ideia, o quanto isso impacta em buscas em outros bancos de patente, no Espaçnet, se eu preciso buscar uma patente brasileira pelo nome antes de 2012, eu tenho que colocar o prefixo BR antes do prefixo PI, para poder fazer que eu consiga identificar aquele, consiga resgatar aquele registro dentro de um outro buscador que não do INPI. Tá? Então eu queria fazer essa ressalva nesse ponto para a gente poder olhar. O INPI ele trabalha em cima dos números que são gerados pelas guias de recolhimento da União, pelas GRUs. Então, a partir do momento que eu gero uma GRU, eu consigo acessar o sistema a partir do número da GRU. Então, o número que rastreava os processos de IPI, ele basicamente era o número da guia de recolhimento da União que fazia, então, parte desse processo. Com essa guia, eu conseguia gerar o processo junto ao INPI. Então, o que levava o processo para dentro do sistema não era a inclusão da informação no sistema, mas sim a geração de um pedido de patente com esse número de guia, que a partir daí você conseguia gerar um pedido. E isso gerava rastreabilidade, tá, nos processos de patente. Então, com isso, o da GRU faz sentido para essa busca, principalmente para os escritórios. Então, só tem essa relação. Se eu tiver que fazer uma nova guia, eu teria que, na verdade, construir um novo pedido. Então, existe essa relação também. Aqui eu tenho esses números de protocolo, que eram protocolos utilizados na petição, que são feitas, essas petições feitas junto ao INPI, e aqui eu tenho a pesquisa básica, que foi o que usou na última conversa, onde contém todas as palavras, a expressão exata, qualquer uma das palavras, a palavra aproximada, e aí eu tenho título, resumo, nome do depositante, nome do inventor, CPF ou CNPJ. Então aqui, na interrogação, eu também consigo fazer essa palavra, tá? E aí eu consigo organizar, por exemplo, a ideia desses booleanos. Então eu posso pegar todas as palavras, ele vai conter todas as palavras listadas nessa caixa de pesquisa. Então ele vai entender como ou. Tá? A expressão exata, ele vai aparecer exatamente naquela informação que foi digitada, incluindo os espaços que estão colocados entre elas. Então eu posso trazer essas informações. Então o que eu gostaria aqui de trazer como informação? Primeiro, eu queria pegar todas as palavras, na verdade eu vou pegar a expressão exata, tá? E aí eu quero a Petrobras. Petrobras, e nisso eu vou colocar como o nome, o nome do depositante. Aí entra um ponto para que a gente possa, então, organizar essas informações. Eu estou pegando aqui primeiro o ponto de pesquisa básica para a gente poder organizar. Em nome do depositante, é muito comum que as empresas também elas nomeiem procuradores, tá, ou empresas que estão relacionadas a fazer esse trabalho junto ao INPI, e aí com isso a gente consegue ter algumas dessas informações, onde o nome do depositante, tá, não necessariamente é o nome do titular. Então a gente precisa ter essa consciência. E aí, com relação a isso, a gente ainda tem algumas características, aqui ele está pensando, mas o que eu quero que a gente organize? A primeira coisa dessas informações é que a gente reconheça dentro de um pedido de patente a forma aonde a gente vai fazer essa busca. E aí eu quero trabalhar com outros buscadores hoje, inclusive, não só o do INPI, mas eu vou trabalhar com o Espaçnet e vou trabalhar com o SPTO, com o Patent Scope,
também como outros buscadores para que a gente possa, então, avançar um pouco nessa questão de como fazer busca de informação tecnológica. Eu vou abrindo aqui. Vocês tiveram dificuldade também para poder abrir aí o INPI, gente? Ou é só comigo aqui? Eu tive. Também tive. Tá, porque o meu não abriu até agora. Ah, bom, acabou de abrir. Então, o que acontece? Nesses resultados, foram encontrados Petrobras em 1.788 processos. Então, o que a gente pode buscar aqui de informação? Nesses últimos processos que estão aqui, vou pegar só do ano de 2021, tem condição, exemplo, de buscar informação. Entendendo que 7 foram os processos, os pedidos de depósito de patente que a Petrobras exerceu, que ela solicitou no 2021. E aqui os processos que vão ser relacionados aos anos de 2020, e aí eu posso pegar os resultados posteriores. Buscando dessa forma, eu posso tentar trabalhar, por exemplo, como que está acontecendo o desenvolvimento tecnológico de uma determinada empresa. A Petrobras é uma das empresas que mais desenvolve tecnologia hoje no Brasil. Tá? Então, ela passa a ser uma das informações, e aqui para a gente poder ter um rol de informação um pouco mais robusta, por isso que eu elegi a Petrobras, mas entra no sentido de que a gente pode buscar qualquer uma das patentes por essa empresa. Mas o que me interessava nesse primeiro momento é essa relação. Eu estou interessado no desenvolvimento tecnológico de um determinado tipo, de um setor. Tá? Vou pegar a ideia de setor para a gente trabalhar em cima disso. Seja o sucro alcooleiro, seja a questão de combustíveis, seja energia, seja qualquer setor na área farmacêutica, muitas vezes o que a gente vai perceber é a segmentação desse mercado a partir de empresas que investem em tecnologia e são muitas vezes detentoras de patentes, que hoje fazem parte de produtos disponíveis no mercado que a gente tem acesso. Com isso, essas tecnologias ou o desenvolvimento tecnológico das empresas é quem motiva ou quem direciona o setor daquela empresa. Então, se eu pego, por exemplo, o principal líder de mercado e olho para esse líder, para quais são os desenvolvimentos tecnológicos que aquele líder está se desenvolvendo, quando eu vou para a área de saúde, eu tenho uma característica complementar, que são os boletins técnicos relacionados também com o desenvolvimento nas etapas biológicas. Então, eu posso pegar as patentes que estão em desenvolvimento e aquelas que foram avançando em processos junto a órgãos sanitários, por exemplo. E aí nós estamos falando tanto dos órgãos brasileiros, como a Anvisa, quanto outros internacionais. E aí depende realmente de cada país. Isso é importante porque eu posso ter um desenvolvimento de tecnologia que aqui é protegido, mas foi protegido talvez em anos anteriores, nós estamos falando talvez de 5, 6 anos, mas que naquele momento, uma vez protegido, ele passa por testes in vitro e testes clínicos que permitem que esse material seja disponibilizado à população. Então, na área de saúde, você tem desenvolvimentos um pouco diferentes, e esses testes clínicos muitas vezes acontecem depois dessa proteção do conhecimento na forma de uma patente de invenção, quando for o caso. Especificamente para formulações isso acontece, tá? Mas esse desenvolvimento para poder fazer com que esse novo produto chegue ao mercado depende dessa outra sequência de desenvolvimentos. Saindo da área da saúde, eu muitas vezes tenho esse desenvolvimento acontecendo em empresas e muitas vezes esse desenvolvimento ele pode demorar a chegar no consumidor final, tá, como um produto ou um processo disponível, porque ele muitas vezes precisa ter o que a gente chama de amadurecimento. O nível de desenvolvimento da tecnologia ele pode se dar em diferentes escalas. Eu posso estar falando de uma escala laboratorial, eu posso estar falando de uma escala pré-piloto, eu posso estar trabalhando numa escala industrial. Então, esses desenvolvimentos subsequentes também acontecem em setores que não a área médica, mas isso é importante a gente poder pensar que esses desenvolvimentos não são triviais. E muitas vezes eles se configuram como tecnologias, em alguns casos, como tecnologias novas.
Tá? Então, desenvolver uma tecnologia em laboratório não significa que ela está preparada para poder ser trabalhada em escala industrial. Então, pode ser que eu tenha esse desenvolvimento em laboratório, organizado dentro de um pedido de proteção de patente. A partir desse pedido, eu posso transferir essa tecnologia para um determinado empreendimento, para uma empresa, e essa empresa tomar a decisão, junto com essa tecnologia inicial, de desenvolver novas ações frente a essa tecnologia para garantir que eu ganhe escala e que eu consiga colocar isso no mercado. Então, coisas dessa natureza aparecem de uma forma ampla e que numa busca de patente, muitas vezes o que a gente vai buscar é um tema, um determinado palavra-chave, a associação dessas palavras-chave. Então, o nível de desenvolvimento da tecnologia, ele muitas vezes não é a primeira informação que a gente recebe. Mas uma vez a gente buscando informação tecnológica, a gente pode se deparar com níveis diferentes de tecnologia. Deixa eu ver aqui, gente. É porque não chegou. Eu vou parar de compartilhar a tela e volto com ela. Se tem alguém tentando entrar, eu vou conseguir ver. Para mim aqui não. Alguém está tentando entrar, gente? Para mim, aqui está travado também. Parou aí na seleção das patentes 2021 da Petrobras. Oi, gente, eu vou tentar. Vou falar com a Lidiane. Professor, eu estou na aula. Desculpa. Eu estou procurando aqui no chat. É o Rafael que não está conseguindo. Eu falei com ele para entrar com e-mail institucional, que talvez ele consiga. Não, mas de qualquer forma ele pode tentar entrar. Aí eu consigo fazer a permissão de entrada dele. Eu entendi. Aí. Bom, acabou de conseguir entrar. Acho que agora conseguiu. Todos estamos aqui. Bom, agora ele está aqui mesmo. Ô, Rafael, bem-vindo. Aí Bom, de qualquer forma parece que travou. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Travou essa primeira parte, mas qual que é a ideia que eu estava falando? É que a tecnologia que a gente vai buscar, a informação da tecnologia, ela muitas vezes, para que eu entenda se ela está numa escala ainda incipiente, inicial, ou se ela está numa escala já com característica de ser colocada em operação em termos industriais, isso depende de uma análise do documento. Isso muitas vezes não vai aparecer na primeira busca que a gente for fazer. E aqui eu vou compartilhar novamente a minha tela. Deixa eu ver se todo mundo consegue receber aqui. Ok. Então, na minha tela que está aparecendo, eu estou com os resultados da Petrobras, indicado como nome do depositante, e aí eu tenho alguns pedidos do ano 2021. Algumas informações importantes para a gente poder trabalhar. Primeiro, como o Brasil ele é signatário de acordos internacionais, possivelmente aquilo que a gente está buscando de informação técnica, ela vai ter uma restrição no acesso a essa informação. Por quê? Uma vez que eu deposito uma patente hoje, ela permanece por 18 meses em sigilo até que ela seja, então, publicada. Então, se eu estou buscando patentes de uma empresa que são muito novas, aqui eu vou abrir uma para a gente poder perceber isso. Essas patentes mais novas, elas não vão conter informação. Que assim, a informação provavelmente vai ser exatamente o quê? O pedido do depósito da patente. Mas eu não vou ter nenhuma informação relacionada a essa patente. Então, o número de patentes depositadas, tá, é um informativo importante de desenvolvimento tecnológico das empresas. Aqui eu estou com uma patente da Petrobras, depositada no dia 19 de 4 de 2021. Essa patente, ela tem a característica de ter o titular conhecido, o procurador está aqui, é a pessoa responsável por executar esse depósito, mas eu não tenho nem data de publicação, nem informação sobre ela. Sequer o resumo, sequer o nome. Essas informações de patentes muito recentes, elas não vão aparecer, e não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo que
seja signatário desses acordos internacionais. Nesse Tratado Internacional de Patentes, que é o PCT, o Brasil é um dos signatários e, com isso, toda patente dos últimos 18 meses ela não está disponível. E aí entra uma pergunta importante. Como que a gente, então, faz para poder identificar essas informações? Muitas vezes a gente não tem o que fazer para poder, assim, buscar essa informação que não aguardar esta publicação. Tá? Isso se dá 18 meses após a data do depósito. Então, muitas vezes é o seguinte, eu vou trabalhar dentro de cenários, quando eu quero desenvolver ou observar tecnologias relacionadas a um setor, a uma empresa, a um determinado inventor, ou alguma área do conhecimento, eu vou estar limitado a trabalhar com o dia de hoje, com a informação que, na verdade, é de 1 ano e meio atrás. Então, isso é importante para a gente poder fazer esse trabalho de busca. Isso não é exclusivo do Brasil, tá? E aí, com isso, a gente tem essa informação não disponível, ela não está pública. Então, se eu estou buscando essas informações muito recentes, muitas vezes eu não vou ter acesso a essa informação. Então, voltando aqui nas patentes, então, 2020, eu vou pegar a terceira página de resultados da Petrobras para a gente poder reconhecer como que é diferente uma estrutura. A terceira página também só patente de 2020. Vou pegar a sexta página, que aí eu já tenho patente de 2019. Então eu vou pegar uma patente de 2019, estou pegando aqui uma de 5 de dezembro de 2019. Tá? E aí eu já consigo perceber que eu também ainda não tenho essas informações. Mas eu já tenho algumas informações complementares com relação à documentação dessa patente. Eu vou tentar pegar uma de 2018 para ficar mais evidente esse material. Aqui, a 10ª. Porque aqui eu quero abrir uma patente e mostrar como que a gente abre esse documento. Então, aqui. No momento que eu consigo ter informação relacionada aos documentos de patente, qualquer seja a busca que a gente faça, a patente vai estar disponível. Então, a primeira grande diferença é justamente o pedido, o débito e o título. Então, a primeira grande informação é o título. Com isso, eu tenho aqui do lado também, mantido à direita, a classificação internacional de patentes. Então, com isso, eu consigo pegar essas patentes e identificar qual sistema cada. Bom, nesse sentido, eu vou buscar esse aqui, vou pegar Vou pegar aqui a remoção, equipamentos submarinos. Bom, vou pegar qualquer uma de forma aleatória, vou pegar a primeira, tá? Processo de obtenção de biolubrificante a partir de óleo vegetal e biolubrificante. Então, essa patente é uma patente de 2018, de julho de 2018. E aí, com isso, eu tenho esse aqui é o aspecto de uma patente já publicada. Toda vez que eu for buscar no campo do INPI uma patente publicada, vai aparecer nessa região de baixo a informação da revista de propriedade industrial, o número da revista na qual aquela publicação foi executada. E aqui, ó, eu tenho algumas outras informações que são importantes. Isso para qualquer patente. Aqui embaixo, eu tenho publicações. Todos os prazos relacionados à patente, e aí nós estamos falando da publicação do pedido de patente, tá? Que aqui aconteceu no dia 4/2 de 2020, e aí essa publicação gera esse documento que está aqui embaixo. Porém, esses serviços onde estão as petições aqui em cima, eles são serviços relacionados às anuidades dessa patente. O que pode acontecer? Uma diferença grande de informação tecnológica é todo pedido pode ser, assim, o depósito de patente pode ter acontecido, a publicação pode ter sido feita, mas a empresa pode desistir desse processo quando ela não executa os pagamentos de anuidade.
No momento que eu não tenho pagamento da anuidade, aquela patente ela vai ser informado aqui nesse sistema, tá? Que a patente não teve a sua anuidade paga. Nesse aqui, ela está com a quarta anuidade, processo em período ordinário, tá? Para ser pago, e aqui ela não, por exemplo, nessas anuidades, a constatação desse pagamento, então ela está em aberto. No momento que ela termina, ou que termina o prazo ordinário, você tem ainda um prazo de 6 meses extraordinário para poder garantir esse pagamento. Os valores são diferentes, mas o que acontece, findado o prazo extraordinário, eu não tenho mais motivo para manter aquela patente protegida. E ela passa, então, a entrar em domínio público. Mesmo que ela não tenha, na verdade, sido concedida como carta patente. Isso também acontece para os depósitos de patente. Então, um pedido de patente, quando eu executo o depósito, ele é uma expectativa de direito que vai ser reafirmado na concessão da carta patente. Esse tempo demora. Aonde que eu verifico essas relações? Aqui nesses serviços, onde está esses números aqui, ó, sobre as anuidades, eu consigo perceber essas relações. Inclusive, identificar se aquela patente ela teve desistência por parte da pessoa que protegeu aquele conhecimento, que protegeu aquela tecnologia. Então, eu posso optar em não pagar mais as anuidades. E com isso, eu, na prática, estou disponibilizando aquela tecnologia em domínio público. Nesse ponto, é uma relação importante quando... Aí eu vou separar em dois aspectos que são importantes. Vou pensar numa indústria nacional e vou pensar numa indústria estrangeira, tá? Numa empresa estrangeira. Em termos nacionais, o que eu preciso entender? Aquela tecnologia no Brasil foi protegida? Sim ou não? Se ela foi protegida, ela vai ter o acesso, vai ter a informação aqui, nesse site do INPI, dizendo que ela foi protegida. Ela continua estando protegida, o site também vai me dizer se quem protegeu a tecnologia, o titular dessa tecnologia, manteve ele honrou as anuidades daquela tecnologia, garantindo a proteção em território nacional. Se isso aconteceu, aqui vai ter essa característica de estar... Bom, em geral está verde, mas essas publicações aqui da RPI não vão indicar o arquivamento da tecnologia. No momento que eu verifico aqui embaixo, nas publicações, o arquivamento da tecnologia, eu também consigo perceber que aquela tecnologia passou para domínio público, por desistência do requerente. Tá? Isso faz com que o mercado brasileiro permaneça aberto para aquele tipo de tecnologia. Então, algumas ações, por exemplo, em território nacional, eu poderia produzir e comercializar sem pedir permissão a terceiros, porque essa tecnologia não é mais pertencente, ou não está mais protegida por algum ente. Pensando por uma empresa estrangeira, tá? Aí eu tenho dois aspectos também que precisam ser diferenciados. Eu protegi uma tecnologia só em território brasileiro. Se eu não proteger essa tecnologia fora do Brasil, nenhum mercado fora do Brasil está restrito ao desenvolvimento, produção e comercialização da tecnologia. E aí entra um aspecto importante. Eu protegi uma tecnologia no Brasil, mas não protegi em nenhum outro mercado fora. Então, qualquer empresa estrangeira pode pegar essa tecnologia, pegar o detalhamento da tecnologia, produzir e comercializar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, na França, qualquer lugar do mundo. Tá? Uma vez produzido lá e a tecnologia não mais está protegida em território brasileiro, eles podem exportar essa tecnologia para o Brasil, sem ter necessidade da concessão ou da permissão desse detentor da tecnologia, uma vez que ela passou a entrar ela permitiu ou ficou disponível em termos de domínio público. Aonde eu identifico essa informação? Na documentação da tecnologia, e é exatamente nessa página, tá? Que vai ser referente ao número do pedido. Então, para eu chegar nessa tecnologia, identifiquei algo que seja de interesse. Sou uma empresa nacional ou sou uma empresa estrangeira, se eu sou uma empresa estrangeira, eu posso levar essa informação para fora do país se ela não tiver sido depositada em nenhum outro estado. A gente diz, por exemplo, que esses tratados internacionais, eles vão ser importantes porque, uma vez depositado no Brasil,
A tecnologia tem 18 meses e os seus detentores de direito, os seus titulares, eles podem, durante esses 18 meses, eleger mercados nos quais ela quer explorar a tecnologia, garantindo a data de depósito realizado no Brasil. Então ela pode escolher Estados Unidos, China, vou pegar esses dois. Feito isso, ela vai então entrar em fase nacional nesses países, vai garantir com que o processo seja protegido nos Estados Unidos e na China. No momento que findar 8 meses e a publicação acontecer no site do INPI, ela vale para todos esses 3 mercados: Estados Unidos, China e Brasil. Estou tratando como hipótese, mas é o ponto que a gente precisa pensar nesse momento. Então, essa garantia de conseguir, uma vez protegido a tecnologia, eleger outros mercados, é o que garante ao Brasil, como signatário desse Tratado Internacional de Patentes, que é o PCT, a possibilidade de permitir que as suas empresas consigam estar em outros mercados, assim como as empresas de outros mercados também possam estar no Brasil. Ali entra uma relação importante nesse sentido, que é o motivo pelo qual eu estou buscando uma patente. Eu quero fazer uma revisão bibliográfica para entender o setor, ótimo, então eu vou buscar algumas informações que me permitem essa análise. Eu sou uma empresa, eu sou analista de uma empresa que estou buscando informação técnica para poder dar lastro para que essa empresa consiga tomar uma decisão estratégica de entrar ou não no território nacional, no território brasileiro. Tá? Ou mesmo dela poder o seguinte: olha, eu não posso fazer isso em território brasileiro porque existe uma proteção, mas não existe proteção, por exemplo, na Argentina. Então eu posso montar uma unidade fabril na Argentina, produzir e comercializar na Argentina. Eu não poderia exportar para o Brasil enquanto aquela patente estiver ativa. Uma vez ativa, ela gera a expectativa de direito de não permitir que terceiros produzam e comercializem aquela tecnologia em território nacional. Bom, gente, eu queria colocar esse preâmbulo para a gente poder entender um pouco como fazer a leitura desse tipo de informação que está presente nessas bases de dados do INPI. E aí, com isso, uma vez definida a tecnologia, encontrei, ela está publicada, tá? Vai aparecer aqui, ó, esse despacho da publicação do pedido de patente e vai estar disponível aqui embaixo essa informação. Então, clicando aqui, eu vou informar que eu não sou um robô. Em algumas situações, esse CAPT me pergunta sobre algum outro mecanismo de identificação que eu não seja uma máquina, tá? E aí eu consigo fazer o download dessa tecnologia. Toda patente, seja no Brasil, seja fora do Brasil, ela é um documento público. Eu não precisaria ter assim, necessidade de gastar recurso financeiro para poder buscar essa informação. A grande dificuldade é justamente a relação que eu tenho, a informação que eu tenho para poder consolidar e principalmente o objetivo dessa análise. Eu quero definir um setor, eu quero entender um setor, eu quero definir a possibilidade de uma empresa entrar ou não no mercado brasileiro. Eu posso definir esse tipo de coisa das empresas brasileiras indo para mercados nacionais. Então aqui eu tenho uma patente depositada no Brasil, e aí entra o ponto que eu quero trabalhar como forma de homogeneizar esse conhecimento. Nas patentes brasileiras, todas elas, tá? Não só brasileiras, mas qualquer patente em qualquer lugar do mundo, eu tenho aqui, ó, à frente dessas informações, números que estão relacionados com algumas características que são características padronizadas em nível mundial. Então, por exemplo, o número do pedido vai ser sempre o registro definido como 21. O título sempre vai ser o número do registro definido por 54. O resumo, 57. Basicamente, essas 3 informações, elas vão dar para a gente um primeiro aspecto daquela tecnologia. Segundo aspecto da tecnologia, eu vou buscar quem é o depositante, muitas vezes a empresa relacionada a esse pedido de proteção, o titular dessa tecnologia. Então, eu sempre posso procurar isso pelo 71, tá? Que aí o depositante, nesse caso é a Petrobras, e aí, com isso, eu também posso ter acesso aos desenhos. Toda patente, tá? Toda informação tecnológica na forma de patente, ela vai ter 3 partes.
Aqui eu vou patente por elas. Eu tenho o título da patente e aqui embaixo começa, a primeira parte é o que a gente chama de relatório descritivo. Então esse relatório descritivo ele vai definir o campo da invenção. Ele é numerado, no Brasil ele é numerado por parágrafos, tá? E aí com isso eu tenho essa primeira informação que é importante, que é o relatório descritivo. Toda a tecnologia ela tem que estar suficientemente descrita no relatório descritivo para que ela seja aceita como patente. Tá? E aí eu tenho essa aqui, tecnologia. No momento, o segundo passo dessa tecnologia são as reivindicações. Essas reivindicações elas também são numeradas, tá? E aí é onde eu consigo identificar a forma na qual está sendo trabalhado o processo de proteção. Eu vou reivindicar aquilo que eu quero proteger dentro dessa tecnologia. Então, essa é a forma que eu tenho de identificar qual que é a proteção relacionada às patentes. Então, com relação às reivindicações, acabam sendo, para nós, o coração de cada patente. Por mais que eu descreva no relatório descritivo informações, aquilo que eu estou solicitando proteção é o que eu estou reivindicando nessa segunda parte, que são as reivindicações. Primeira parte, relatório descritivo. Segunda parte, reivindicações. E a terceira parte são as figuras. Desculpa, as figuras fazem parte do relatório descritivo, tá? E a terceira parte, na verdade, é o resumo. Então eu tenho as informações do relatório descritivo, eu posso ter informações relacionadas à tecnologia na forma de figuras, tá? Existe uma metodologia para poder trabalhar essas figuras, tá? E elas vão ser descritas totalmente dentro do relatório descritivo. Então as figuras aqui não apresentam nenhuma informação, por exemplo, de título. Tá? E qualquer informação relacionada a alguma parte ou ao todo dessa figura, ele vai estar descrito dentro do relatório descritivo. Então eu vou ter um tópico, se eu tenho figuras relacionadas ao invento, à tecnologia, eu vou ter um tópico dentro do relatório descritivo que vai ser descrição das figuras, da figura 1 até a figura N. E aí eu vou descrever ponto a ponto toda a informação presente em cada uma das figuras. A última informação dentro de uma patente é o resumo. E aí, o que a gente tem? Os mecanismos de busca em nível mundial, eles vão utilizar preferencialmente título e resumo para poder buscar essas informações da tecnologia. Tá? Então, o que acontece? Dentro desse processo, que a gente consegue, então, estabelecer essas ações, tá? Dada essa informação, e o outro ponto que eu passei por ele, mas eu queria voltar aqui, é o item 51, que é justamente a classificação internacional. Então, esses fatores que estão apresentados aqui na primeira página de uma tecnologia, são os fatores, ou são as informações que eu vou conseguir resgatar em diferentes mecanismos e diferentes bancos de busca de tecnologia. Então são essas as relações que eu vou precisar trabalhar em cima de uma patente. Essa aqui é uma patente brasileira, tá, depositada no INPI, mas em termos de qualquer outra patente no mundo, eu vou buscar essas informações. Então, um ponto que eu quero chamar a atenção, e que eu acho que é relevante para qualquer busca de informação tecnológica. Título, resumo, classificação internacional. São as três informações que muitas vezes vão dar para a gente suficiência dentro dos mecanismos de busca para poder definir aquilo que é de informação, o que é informação de interesse e aquilo que não é informação de interesse. Então, a partir do momento que a gente organiza essa busca, e aí é um trabalho que a gente vai precisar fazer, a gente vai trabalhar em cima de palavras-chave, de um determinado buscador, de uma determinada base de informação, tá? E eu vou ter que eleger essas palavras-chave e essa base de informação. As bases de informação que eu vou trabalhar dentro do que a gente está começando a organizar aqui são bases que são gratuitas e totalmente disponíveis.
Então, com isso, essa é a forma de resgatar uma informação técnica dentro do site do INPI, mas aí eu posso utilizar outros parâmetros de busca. Só para a gente poder retomar aqui, dentro do site do INPI, eu trabalhei em cima de uma busca. Eu posso, dentro do site do INPI também, fazer uma busca relacionando uma busca que a gente chama de busca avançada. Dentro dessa busca avançada, aqui eu tenho os números, onde ele vai me dar o número do pedido, o número da prioridade, o número do depósito, se foi feito um depósito fora do Brasil ou no Brasil, mas que também tem essa participação de outros mercados dentro daquela tecnologia e do interesse dos seus titulares. Tá? Eu posso trabalhar aqui como patentes concedidas. Esse é um ponto também que é recente dentro do INPI. Aqui eu posso pensar em datas, então eu posso, e aí eu vou pensar num desenvolvimento de tecnologia, tá? E aí, dependendo, ele é parte de um projeto de pesquisa. Ok, então eu fiz um trabalho de levantamento de informação, e eu fiz esse levantamento, vamos supor, no começo do ano de 2021, estou terminando esse levantamento agora em maio. Fiz um levantamento, busquei toda a informação até o dia 3 de maio de 2021. Só que o meu trabalho pode ser um trabalho de doutorado, um projeto que demanda 2 anos. Bem, na hora de fazer, por exemplo, o depósito o pedido de proteção, eu vou voltar e posso buscar o seguinte: de 5 de maio até a data que interessa, houve algo de novo publicado? E aí você tem aquela relação, olha, não vai ser nada publicado daquilo que chegou nesses escritórios de proteção ao longo do mundo, porque o que chegou, ele está protegido por 18 meses. Ok, mas os 18 meses anteriores começam a ficar disponíveis. E a gente começa a ter acesso a mais informação do que a gente tinha quando finalizou a busca, independente da data na qual a gente finalizou a busca. Se eu procurar amanhã, eu tenho informações que estão começando a chegar, que são 18 meses de um passado que ainda estava indisponível no dia de ontem, mas que hoje abre-se um dia e essas tecnologias podem, então, ficar disponíveis, algumas delas. Essa questão das datas eu posso usar por aqui, então é um mecanismo da gente poder fazer essa busca. A classificação internacional, o número do IPC, que lá no documento de patente é aquele número 51, tá? Então eu posso buscar essas classificações internacionais aqui, trazendo isso para dentro dessa classificação aqui, dentro de uma busca avançada. Posso trabalhar as palavras-chave no título e no resumo. Posso trabalhar isso como depositante, CNPJ, nome de inventor. Então, aqui eu começo, e aí eu recomendo a vocês que sempre quando eu buscar uma tecnologia, a gente avance para uma tecnologia dentro de da estrutura de busca avançada, dentro de cada um dos buscadores disponíveis. Mas é extremamente importante a gente não perder de vista o porquê de estar fazendo aquela busca. Então, qual que é o seu papel dentro daquele cenário de busca? Eu estou querendo entender o contexto geral do setor em termos de tecnologia. Então, talvez, eu use informações principalmente pela classificação internacional. Eu quero entender o contexto de uma empresa. Imagina o seguinte, eu quero chamar a atenção de uma empresa de ponta em nível mundial. Qual que é o ponto que seria mais importante para a gente poder chamar a atenção dessa empresa? Publicar alguma coisa dentro da área de conhecimento que ela está começando a proteger. Com isso, você consegue chamar a atenção de uma empresa que está buscando uma área de conhecimento, está tentando proteger esse conhecimento, e aí você consegue, então, desenvolver tecnologia associada, ou desenvolver uma publicação, conhecimento científico associado a uma linha de desenvolvimento, ou de franco desenvolvimento de uma empresa. Então, se você quer buscar a atenção de uma determinada empresa, de um setor, muitas vezes direcionar o esforço para os desenvolvimentos de tecnologia daquela empresa pode ser uma estratégia de inserção no mercado. Então, coisas assim também são possíveis. E aí, com isso, vai ser um mecanismo de busca, uma forma de trabalhar a informação tecnológica, de maneira que você consiga, então, associar os interesses por trás dessa busca com a capacidade
ou a quantidade de informação e a análise dessa informação que você tem disponível para poder fazer essa organização de informação técnica e disponibilizar isso de alguma forma. Eu posso trabalhar isso dentro de uma empresa, eu posso trabalhar isso junto com assessorias de desenvolvimento tecnológico, ou mapeando o que os concorrentes estão fazendo. Então, eu posso buscar de uma forma específica, ou eu posso buscar isso de uma forma ampla. Tá? Então, dentro da base de dados do INPI, a forma que a gente tem de fazer as buscas são com essa característica. E mais, toda tecnologia protegida em território brasileiro, ela necessariamente tem registro no INPI. Então, se eu quero entender o mercado brasileiro, eu preciso passar pelo campo de busca de tecnologias dentro do site do INPI. Tá? Então, a gente tem hoje uma quantidade grande de depósitos e pedidos de depósito de patente dentro do INPI que são, na verdade, de empresas estrangeiras, que estão tentando trabalhar a proteção do mercado brasileiro frente a desenvolvimentos tecnológicos que estão vindo de fora, com tendências com base em que? Na possível exportação desses produtos de fora para o Brasil. E aí você pode garantir mercados em função disso. Quando eu não tenho esse tipo de estratégia comercial de uma empresa estrangeira, eu tenho, por exemplo, a entrada de tecnologias que podem, na verdade, ser desenvolvidas por qualquer empresa. Vou pegar um exemplo, que aí a gente pode tentar trabalhar isso até como uma lógica. Todo mundo aqui conhece, assim, alguns eletrodomésticos, alguns deles, a maioria deles, o desenvolvimento tecnológico é de fora, mas uma fritadeira a ar, por exemplo, é uma patente. E que no Brasil, na verdade, ela não teve uma proteção específica. O que acontece com isso? Eu tenho diversas marcas, diversos produtores de patente dessa fritadeira a ar, tá? uma air fryer, que potencialmente pode produzir e comercializar no Brasil sem impedimento de quem detém essa patente, porque ela não escolheu o mercado brasileiro para poder fazer esse desenvolvimento e produção e comercialização. Independente se esse produto foi produzido no Brasil ou não, mas ele poderia ter sido produzido fora daqui e trazido ao Brasil, sendo o Brasil utilizado como mercado. Então isso também é uma questão estratégica em nível empresarial. Gente, eu vou parar nesse ponto, eu vou abrir para discussão. Se tiver alguma dúvida, eu queria que a gente colocasse isso para a gente poder conversar. Então, está aberto para conversar. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ô Juan, não é uma pergunta, não, só te participar uma situação aqui, que eu selecionei algumas empresas que estão certificadas pela ANP com certificado de produção eficiente de biodiesel. E para conseguir rastrear as patentes delas aqui, eu tive que usar o nome da empresa e a palavra biodiesel. Né? Eu fiz o operador N. E eu consegui essas informações. Né? Consegui uma lista. Né? Eu não acessei ainda as patentes, tem uma lista. Só para você ter uma ideia, são 23 empresas que estão certificadas, né? Com o certificado da Relabio, e de todas elas, somando, eu consegui uma lista que inclui 538 informações. Né? Mas, assim, eu não entrei no código lá da patente, só selecionei por enquanto. Agora, o que eu queria compartilhar com você é que quando a gente vai aqui na pesquisa avançada, onde eu consegui essas informações, com relação à busca pelo CNPJ, não está entrando nesse nível. Eu fiz uma série de combinações, eu tirei os pontos, eu tirei a barra, mas não estava entrando. Só quando eu coloco o CNPJ e o nome da empresa, aí aparece alguma coisa, mas aí já não aparece o que eu estou buscando, que é biodiesel. Então, assim, a gente tem que compreender bem essas combinações dos escritores, dos operadores de busca, para a gente extrair informação. E, no meu caso, eu fiz isso. Eu coloquei o nome da empresa e a palavra biodiesel. Por exemplo, tem várias, são 23 empresas. Eu coloquei, por exemplo, Alfar, que é
do Rio de Janeiro, Poço Real, Olfar em biodiesel. Aí apareceu, todos são, no caso da Olfar, são 14 patentes. Só que eu não acessei o número de registro para ver se é exatamente em relação ao biodiesel, né? Isso eu vou fazer posteriormente, só para compartilhar a informação. Ô, Simão, eu entendi. Essa questão do CNPJ, existe uma forma, a gente não usa, é uma informação sequencial, tá? Numérica, sequencial. Agora, é importante pensar também o seguinte, eu não consigo depositar uma tecnologia no Brasil se eu não tiver endereço no Brasil. Assim como eu não consigo depositar uma tecnologia nos Estados Unidos se eu não tiver um endereço nos Estados Unidos. O que que isso significa? Eu preciso contratar uma empresa nacional para que eu tenha uma forma de comunicação expressa dentro do território, tá? No caso de alguma dúvida ou de alguma necessidade fiscal que represente oficialmente a empresa, para que a gente possa, então, ter essa interlocução. Então, é comum empresas vinculadas à proteção na forma de patentes, elas terem clientes externos. Então, assim, pode ser que você tenha, por exemplo, uma relação. Quem representa os interesses da empresa é um CNPJ que não é o da empresa, se ela for estrangeira. Não sei se é esse o caso, mas é uma situação que poderia ser dentro do Entendi. que você Não sabia apresentou. disso. Mas uma Tá? outra Só para. situação que me ocorreu foi o seguinte, por exemplo, a gente tem a BS Bios, que tem uma planta em Passo Fundo e também tem uma outra planta em Marialva, no Paraná. Mas aí, quando eu acesso BS Bios e biodiesel, que foi assim, né, a combinação que eu consegui extrair informações, obviamente só sai de uma. Aí eu vou ter que descer, igual você fez aí, ir no detalhe, baixar lá o documento para eu verificar qual que pertence. Porque, por exemplo, para essas duas, apareceram 13 patentes, que eu não posso garantir se é exatamente sobre biodiesel. No escritor não vi que é. Mas eu não consigo separar aqui se é exatamente de Marialva ou da planta de Passo Fundo. Eu vou ter que ler os documentos. Nessa parte pode ser até indiferente, viu, Simão? Relacionado a. Seja de uma planta ou de outra, são tecnologias na mesma empresa. Então, trata como se fosse um CNPJ único, apesar de que cada filial tem potencialmente um CNPJ distinto. Os CNPJ são distintos. Eles começam, né? Eu já trabalhei em órgão de fiscalização, normalmente eles têm uma base, né? E o final muda. Mas independente da planta, vale a patente, então para mim está resolvido isso. Obrigado. Não, ok. Então, assim, eu estou passando para vocês hoje um cenário um pouco mais amplo de como a gente trabalha essas informações de patente olhando para o site do INPI como um buscador, tá? E aqui eu já vou pedir a vocês o seguinte, dentro daquele escopo de trabalho que a gente conversou, eu queria que vocês começassem, então, a segmentar dentro do site do INPI com essas informações. E aí, vai crescer de importância, primeiro, palavras-chave, a definição de palavras-chave. E a gente pode pensar uma estratégia de como organizar isso. Tá? Quais são esses elementos dessa estratégia de busca? Eu vou primeiro passar todos os buscadores para depois a gente consolidar uma estratégia de busca, mas ela passa por identificar palavras-chave. Tá? Esse é um primeiro ponto. A gente pode, então, identificar aqueles classificadores, ou o IPC, a classificação internacional relacionada aos processos que nos interessam. Então, fazer uma seleção desse IPC. E, a partir daí, a gente vai trabalhar a combinação de palavras-chave junto com o IPC. Então, basicamente, essa é uma estratégia interessante. Agora, eu particularmente uso uma outra estratégia associada a essa, que é o seguinte, eu busco uma informação tecnológica que já está próxima daquilo que me interessa. Então, eu vou buscar uma patente que ela tem características semelhantes àquilo interesse. E aí, vou pensar um interesse de quê? Eu tenho uma tecnologia, eu quero proteger essa tecnologia. Então, nesse tipo de interesse, eu posso, então, buscar uma tecnologia que é relativamente semelhante
para poder entender quais são as características que ela apresenta para que eu possa, então, fazer ou construir o pedido de proteção, trabalhar melhor a construção das reivindicações, ou mesmo buscando, a partir dali, a classificação internacional para comparar processos ou produtos que sejam semelhantes a essa tecnologia. Então, eu vou atrás de uma patente-alvo para tentar identificar essa classificação internacional que foi associada a essa patente-alvo, vou na classificação internacional para identificar o cenário do setor, e a partir dali eu começo a montar uma revisão de informação tecnológica que vai me dar o setor para poder construir essas informações. Então a gente pode trabalhar com essa característica. Busca uma patente-alvo, a partir dali você direciona esse estudo para um determinado setor. Então, mas esse é um objetivo para quem está buscando desenvolver uma tecnologia e colocar isso como um pedido de proteção. Então essa é a ideia que eu queria passar para vocês. A gente pode ter outros cenários de busca, tá? Porque o objetivo de cada um realmente vai ser bastante particular nesse sentido. Quando a gente trabalha em nível de pós-graduação e com desenvolvimento de tecnologia, pode ser que esse seja um aspecto típico, tá? Associado a cada um de vocês. Mas, normalmente, quando a gente está associado a um empreendimento, eu posso estar sendo, por exemplo, contratado para identificar qual é o cenário dos concorrentes. E aí eu vou começar a procurar ou fazer essa busca de uma forma um pouco diferente. Posso tentar buscar o seguinte: quais produtos que existem fora do Brasil e que não estão no Brasil e que poderiam ser produzidos e comercializados sem o pagamento de royalty. Então eu vou ter uma outra forma de encarar essa busca de informação tecnológica. O objetivo da busca, ele é essencialmente o ponto base de qualquer busca. Se você se afastar do seu objetivo da busca, na verdade você vai encontrar tanta informação desconexa, tá? E que pode assumir vários significados, mas que sem o objetivo da busca não tem tanto sentido. Então, estejam bem seguros em relação a qual objetivo vocês têm para poder fazer uma busca de proteção, uma busca de conhecimento protegido como patente ou como outras formas. Mas a partir daí vocês conseguem consolidar essas informações. Gente, tem mais alguém que quer comentar? O Simão comentou, tá aberto ainda para a gente poder fazer. Senão eu vou mostrar para vocês alguns outros buscadores para a gente poder começar a organizar essa informação também para outros sistemas. Antes de eu passar, tem um ponto que é importante também. Eu cheguei a comentar na última conversa, mas eu vou retomar aqui hoje. Nem toda informação que foi protegida no Brasil está disponível no site do INPI. Então, o INPI ainda tem uma restrição grande de digitalização de documentação, e essa informação disponível no site, ela é parte das informações disponíveis no INPI. Então, eu tenho, por exemplo, documentos da década de 1940, 1950, 1960, que não vão estar disponíveis aqui, tá? No site de busca do INPI. Se eu precisar fazer uso dessa informação, eu vou ter que ir ao Rio de Janeiro, no INPI, buscando isso nas bases físicas. Tá? Isso não é uma característica restrita do Brasil, tá? Mas isso pode ser necessário em alguns casos. Vamos supor, algumas áreas de desenvolvimento. Queijo. Eu quero desenvolver uma nova formulação de queijo que me permita, por exemplo, proteger um determinado tipo de produto com distinções importantes. Porque eu quero proteger a composição do queijo. Ok, fazendo isso, quem são os desenvolvedores de queijo em nível mundial? A gente vai ter que buscar esses mercados. Provavelmente França é importante. Provavelmente no Brasil a gente vai ter características importantes. Fora daqui, na Europa, de uma forma um pouco mais ampla, em outros países, Estados Unidos. Então eu vou procurar pelos exportadores desse queijo, possíveis desenvolvedores de tecnologia a partir dali. Só que desde quando esse queijo, ou essa formulação de queijo, ela ficaria disponível para que a gente possa reconhecer componentes e
garantir a novidade de um processo desse? Uma receita, livros de receita, potencialmente passam a ser base de informação, para poder confrontar no quesito novidade, e não só bancos de patente. Então, quando a gente busca novidade, ou busca informação tecnológica, os bancos de patentes são parte desse processo. É uma parte importante, mas não é uma parte exclusiva. Então, eu posso buscar essa informação em qualquer meio de divulgação que a gente tem. Então, composições na área de alimentos, muitas vezes livros de receita publicados ou em bibliotecas antigas, eles não vão estar disponíveis online, o que não significa que a sua produção seja nova, mas dentro disso é importante você tentar amarrar dentro do melhor juízo para poder entender se aquela proteção de conhecimento se dá de algo realmente novo. Então é importante a gente ter esse discernimento, porque quando a gente entra na busca de informação tecnológica em bancos de patente, é até relativamente comum a gente se afastar dos outros bancos de informação científica, tais como o Web of Science, o periódicos CAPES e outras informações de publicações científicas que complementam de forma importante essa busca sobre informação técnica. Tá? Quando eu estou tratando de coisas que estão relacionadas ao cotidiano e que esses inventos muitas vezes têm essa característica, eu vou buscar outras bases de informação que não necessariamente são informações científicas, mas não deixam de ser informação técnica. Então, a gente vai confrontar coisas desse tipo, tá? Para poder, então, garantir novidade de alguns sistemas. A gente muitas vezes confronta isso com bancos de informação, de proteção de patentes, da proteção de informação tecnológica em nível mundial. E aí, com isso, a gente consegue melhorar esse entendimento. Eu vou compartilhar a tela de novo, para a gente poder ir para a página. Eu vou mostrar mais outros dois bancos, que aí vou pegar as primeiras informações deles. Uma é o SpaceNet. Tá? O SpaceNet ele foi uma construção da União Europeia, inicialmente é uma construção francesa. Tá? Ele é um serviço online gratuito. Ele está relacionado aqui, se eu colocar SpaceNet no Google ou em outro buscador que seja adequado, eu passaria a ter informações que são relevantes. Tá? Mas, além disso, eu posso buscar um outro, que é o Patent Scope, que é relacionado à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a WIPO, que também eu vou conseguir fazer essa busca. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um outro tipo de buscador, que aí eu queria sugerir que vocês coloquem aí no sistema de vocês a palavra cenoura 2, carrot 2. O que eu tenho aqui? Eu vou colocar no nosso... Esse aqui é um outro buscador que eu queria que vocês conseguissem olhar para ele. O Google, na verdade, ele acaba sendo um dos buscadores mais importantes que a gente tem por causa da abrangência. Quando a gente entra aqui nessa busca, é o primeiro resultado do Google, tá? Eu vou colocar o link direto para vocês aqui no chat, mas eu queria mostrar para vocês esse buscador. O que acontece com ele? Se a gente for buscar aqui, por exemplo, biodiesel, ele vai me dar uma característica. Como todo buscador, muitas vezes você apresenta uma palavra-chave e ele vai te dar um cenário de informações. O que acontece com isso? Ele começa a te dar a possibilidade de relacionar, por exemplo, biodiesel, a tipos diferentes de palavras-chave, ou outras palavras-chave que estão correlacionadas com biodiesel. Exemplo, se eu pego aqui óleo vegetal, eu tenho 28 documentos que estão relacionados com biodiesel e também estão relacionados com óleo vegetal. Mas se eu for direto aqui para Jatropha curcas, que é o pinhão manso, eu vou ter 4 documentos. Então eu posso fazer essa busca selecionada e eu posso ter árvores que vão ser vinculadas, e aqui eu posso mudar a forma de apresentação. Essa aqui é a forma de apresentação como se fosse um mapa, que dependendo do tamanho dessa informação, eu vou ter a maior assertividade
de correlação entre a palavra que eu busquei, que foi biodiesel, com alguma outra relação ou alguma outra expressão que faça sentido. Então eu quero biodiesel e quero processos. No momento que eu clico aqui em processos, tá, de biodiesel, esses 17 resultados, eles vão estar listados com todos os links aqui na barra lateral. Tá? Então você tem a informação segmentada e que muitas vezes pode te assessorar na construção de conhecimentos para poder definir melhor as palavras-chave dentro de um processo de busca, dentro da busca nas informações de base de patente. Então aqui, gordura animal, óleo de soja, energia renovável, biodiesel e misturas, biodiesel e blends, waste cooking oil, United States, Jatropha curcas, aí eu posso trabalhar então essas relações. Existe uma outra, aqui, na verdade, essa forma de exposição, ela tem formas diferentes de exposição também. Aqui, ela vai, por exemplo, organizar num gráfico de pizza com tamanhos dessas quantidades. Então eu posso, por exemplo, processos, tem 17, misturas poliméricas, misturas de biodiesel ou biodiesel blends, você consegue trazer todas elas para cá. Então a gente consegue trazer essas informações tanto na web quanto aqui tem também a possibilidade de associação na área de saúde. O PubMed está disponível também dentro desse processo que é um dos buscadores. A gente muitas vezes fica direcionado ao Google, tá? Mas a gente pode se associar ou identificar outros buscadores. Esse buscador é um buscador que eu particularmente acho bastante interessante nesse processo de identificar associação entre palavras-chave. Principalmente quando a gente não conhece ou está começando a trabalhar dentro de um sistema que a gente não tem tanto domínio. Ou mesmo aquele sistema que a gente tem bastante domínio e fica difícil fazer essa seleção. Aqui eu vou mudar de biodiesel para alguma outra coisa. Água. Ou simplesmente o seguinte, ó, tratamento de água. Ou tratamento água. Então, se eu quero trabalhar tratamento de água, muitas vezes eu começo a buscar essas informações, tá, relacionado a sistemas que vão ter características de similaridade. Então, o tratamento de água, tá, vai ser a forma mais comum. Normalmente o termo em inglês vai estar associado, porque nas publicações científicas você tem a associação das palavras em português, palavras estrangeiras, principalmente o inglês, na descrição de publicações científicas. Aqui eu começo a ter, por exemplo, também informações a respeito de algumas estruturas. Vou pegar, por exemplo, a moringa olerífera. A moringa, ela é utilizada para tratamento de água, então eu consigo buscar informação técnica da moringa olerífera como uma forma de tratamento de água. Com isso eu já tenho aqui dois resultados que eu começo a identificar de uma forma um pouco mais precisa essas informações. Feito isso, eu consigo identificar palavra-chave e associação de outras expressões que podem me ajudar nessa busca. Tá? Aqui, o Patent Scope e o SpaceNet, eu vou pegar o primeiro resultado e vou trazer, então, o WorldWise SpaceNet.com. É a estrutura, eu vou colocar aqui como site de busca. Tá? Aqui eu posso fazer essa busca direta aqui, como se fosse uma busca básica. Então, se eu colocar aqui biodiesel, que assim, nesse caso, o buscador ele é essencialmente em língua inglesa, mas ele também associa outros idiomas, tais quais francês, alemão, mas ele é projetado para trabalhar na língua inglesa. Eu posso trazer esses resultados aqui de uma forma direta, simplesmente coloco a expressão e vou então descrever essa expressão, e aí com isso eu tenho 31.730 resultados. Um dos grandes desafios em busca de patentes, em busca de informação tecnológica, é justamente tirar aquilo que não é um resultado adequado, mas assim, conseguir separar aquilo que não serve. Então a gente vai precisar fazer uso dessas informações técnicas para poder segmentar a informação a ponto que a gente consiga começar a analisar o processo. Então aqui eu posso pegar texto, tudo isso aqui está
na verdade, em qualquer situação. Eu normalmente entro na busca avançada. E aí, na busca avançada, a gente vai começar, então, a trabalhar esses operadores. O que é comum é fazer, por exemplo, aqui, biodiesel. Então, eu vou adicionar mais campos. Do lado esquerdo aqui eu tenho o operador booleano AND, e vou colocar o campo aqui. Ó. Me interessa biodiesel, mas me interessa que ele seja de quem? Por exemplo, lá dentro do Carrot 2, eu vou ter, por exemplo, o biodiesel. Fazendo essa busca, uma das coisas que eu tenho aqui, potencialmente pode ser pinhão manso. O pinhão manso, o Jatropha curcas, ele é um tipo é um tipo de, vamos pensar assim, de semente capaz de promover uma quantidade grande de biodiesel. Tá? O pinhão manso, ele é uma base interessante desse trabalho. Eu posso colocar aqui o nome Jatropha curcas como informação. Vou colocar entre aspas, para a gente poder olhar para isso. Então, de 31.730 resultados, eu posso fazer a combinação de campos e aí olhar dessa forma, de uma forma um pouco diferente. Então, ele trouxe essas relações. Ele separou aqui a expressão foi inválida por causa das aspas. Mas, de qualquer forma, eu tenho biodiesel, Jatropha e curcas. Posso trazer aqui, eu saí de mais de 31 mil resultados para 651. Se ao invés de usar biodiesel, Jatropha e curcas, eu usasse não o AND, mas usasse o OR ou NOT, vamos pensar assim, eu quero biodiesel, mas eu não quero o Jatropha curcas. Só que ele vai me pedir só um. Eu quero biodiesel, mas eu não quero Jatropha. Ele tirou cerca de 2 mil resultados. Tá? Então, quando a gente fala de pinhão manso associado a biodiesel, eu teria então uma quantidade muito grande de informações relacionadas. Então, se eu quiser, por exemplo, lítio, tá? Mas eu quero, na verdade, o lítio e o processo. Eu posso pensar, então, que os processos relacionados, ou o processo, o lítio, ambos, eles vão aparecer em 876 resultados. Então eu começo a tentar organizar essas informações e aí eu vou pegar um desses documentos que estão aqui, que é uma patente americana, tá? Que é uma liga alumínio-lítio. Só para a gente poder identificar como que essa informação aqui ela aparece. Recentemente, aqui eu já tenho essas informações, por exemplo, o resumo, eu tenho as figuras, e aí eu posso trabalhar essas informações de classificação internacional, prioridades, inventores. Aí eu posso pegar, por exemplo, a tradução dessa patente, inclusive para o português, se for o caso. Então eu posso trabalhar isso aqui, posso fazer o download desse documento original, clicando aqui para poder fazer essa informação de uma forma completa. Então aqui, vou pegar a primeira página dessa patente, só para a gente poder olhar e comparar com as patentes brasileiras. Então, vou tirar essa parte do lado, que não vai me interessar muito nesse momento. Mas o que eu tenho? Aqui, 54 é o item do título. Então, se eu precisar traduzir alguma coisa, eu não vou gastar muito tempo em traduzir muita informação diferente. Eu vou gastar tempo para traduzir, se realmente for necessário, o título e o resumo. Tá? Mas aí o que eu vou ter? Além disso, o resumo é o 57. No inglês, muitas vezes a gente tem acesso a essa informação, mas e se fosse uma patente chinesa?
eu vou pegar um exemplo de uma patente chinesa para a gente poder ver. Eu vou buscar, na verdade, esses indicadores. Se eu não sei de cabeça quais são esses indicadores internacionais, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma patente do idioma que eu conheço, identificando quem que é título, quem que é resumo, quem que é o IPC, eu vou conseguir, então, a partir dali, identificar em outras patentes por similaridade, de outros idiomas que eu não conheço, como mandarim, posso pensar no alfabeto cirílico, no caso do russo. Então a gente pode pensar em outros idiomas e a partir dali conseguir fazer traduções. Tá? É interessante também que essa forma de traduzir informação técnica, muitas vezes eu queria até sugerir uma outra forma da gente buscar essa informação, que aí seria o Wikipedia. O Wikipedia, na verdade, ele tem a característica de ter uma informação de base, mesmo que eu não confie tanto na informação que está apresentada ali, eu consigo traduzir o contexto para diversos idiomas. Então eu posso, por exemplo, identificar biodiesel, identificar processo de extração de lítio, qualquer organização dessa numa página do Wikipedia e clicando, por exemplo, na mudança de idioma, eu consigo pegar essas palavras num idioma que talvez me interesse, num alfabeto diferente do alfabeto que a gente tem costume. Então aqui eu tenho esses números, essa aqui é a cara de uma patente americana, tá? E aí, com isso, essa é a primeira página, mas eu consigo, a partir daí, criar e desenvolver, na verdade, pegar informações relacionadas ao processo. Aqui eu tenho, na verdade, o relatório descritivo dessa patente, e eu posso pegá-la no todo. Aqui eu tenho a formação de base, e aqui a descrição da invenção e as reivindicações. Tá? Os objetos da invenção. Deixa eu pegar aqui em cima. Ela tem uma reivindicação e 2 desenhos. Tá? Então, com isso, a gente vai organizando o texto. Então, eu posso guardar essa informação na forma de um texto que me interessa para poder trabalhar ou uma revisão bibliográfica ou uma revisão em bancos de patentes de tecnologia, mas eu posso associar isso dessa forma. Então, aqui eu tenho essa informação. Se eu for pegar aqui outras informações relacionadas aos pedidos de patente, as primeiras 2 letras desses pedidos relacionam-se com os países nos quais esses pedidos foram depositados. Então, aqui eu tenho Canadá, Rússia. Então, se eu pegar, por exemplo, essa patente de métodos de hidrometalúrgicas de lítio, eu posso pegar, por exemplo, aqui o download do documento original. Fazendo isso, ele vai abrir esse documento original para mim, só que no russo. Toda patente de invenção ela vai ser depositada na língua mãe, na língua de cada país. Então, na Rússia, ela vai ser depositada em russo. Na China, hoje, se aceita o depósito em inglês, tá? De forma geral. Mas há pouco tempo atrás, coisa de 4, 5 anos, os depósitos eram todos em mandarim. No Japão já se aceita depósitos em inglês, mas também não é uma situação de todos os tempos. A gente tem, na verdade, uma faixa temporal que isso é permitido. Então, se eu tiver que traduzir alguma coisa do que está aqui, o que eu vou ter que buscar de informação? Está vendo que os números que precedem essas informações, eles continuam aparecendo aqui? Então, eu tenho as informações em termos de PCT, título, abstract. E aí o que eu vou olhar? Olha, eu não conheço o alfabeto cirílico para a gente poder trabalhar com isso, mas eu posso olhar no americano, opa, peraí, 54 é o título e 57 é o resumo. Então eu vou lá na patente russa, tá? Cadê o 54? Opa, o 54 está aqui. Então esse é o título. E se eu precisar gastar tempo sobre essa informação, porque a classificação internacional, dentro daquilo que eu esperava, ali tem informação técnica relevante que eu vou precisar me aprofundar. Eu vou procurar, então, traduzir o título e o resumo. O resumo é o 57. Então, eu vou buscar essa informação de título está aqui, essa informação de resumo que me interessa. Então, com isso, eu vou começar a fazer a tradução de coisas que passem a ter sentido para a gente, tá? Em idiomas diferentes.
Gente, aqui, pelo horário, eu não vou me estender mais, eu volto na próxima segunda para a gente poder falar do Patent Scope, vou falar do LATPAT e vou falar do SPTO, para a gente poder conversar a respeito desses buscadores, que são buscadores gratuitos, mas já fica... O Patent Scope, ele tem uma característica importante, eu vou deixar aqui também no Meet, para que vocês possam também ter acesso, e aí a gente organiza essa informação para poder trabalhar isso de uma forma um pouco mais ampla. Essa aqui é a cara do Patent Scope em termos da pesquisa simples, mas eu sempre assim, sugiro que vocês trabalhem com a pesquisa avançada e no Patent Scope seja, na verdade, a combinação de campos. Porque aqui, nessa combinação de campos, o que vai acontecer? Ele vai te dar, na verdade, os operadores aqui à esquerda, aonde esse campo de busca vai ser informado e qual é a informação que você tem interesse. Tá? Então, com isso, a gente consegue trazer todas essas informações para cá. Eu vou desenvolver isso aqui um pouco mais com vocês, né, na nossa próxima conversa. Tá bom? Gente, com isso, eu vou interromper o compartilhamento, vou abrir mais uma vez para a gente poder conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Senão, a gente retoma já na semana que vem, também com esse material. Gente, eu vou disponibilizar a gravação assim que terminar aqui. Tem algum ponto? Porque senão eu vou parar a gravação aqui. Eu já faço essa conversão da gravação para poder disponibilizar já lá no site e deixo isso tudo disponível hoje. Eu estava com uma dificuldade de colocar vídeos por causa dessa semana, mas eu já voltei a Diamantina, então eu estou mais tranquilo em relação à questão da internet. Então, com isso, eu vou encerrar a gravação de hoje e a gente tira algumas dúvidas ainda, tá bom? Então, com isso, a gente encerra o nosso quarto encontro.